Bem-vindo a mais um Think Ahead. Hoje estou aqui mais uma vez sem Paulo Castelo, mas a gente vai bater um papo aqui um pouco diferente. O Think Ahead é um espaço onde a gente fala de inteligência artificial pensando em negócios, em gestão, de um jeito diferente. Hoje a gente vai trazer um outro assunto, que é o Task Mining, que é o software, que é o core business da Think. A gente vai entender um pouco como funciona, o que que ajuda, como pode ajudar a inovação, como pode ajudar ali a melhorar o desempenho das equipes e vamos contar a experiência de um cliente que levou o software para dentro da empresa, que é o Marcelo Pardi, que é diretor do Centro de Serviços Compartilhados da Cogna. Tudo bem, Marcelo? Tudo ótimo, bom dia. Como que você está hoje? Eu também, e você? Também fantástico. Muito legal Maravilha. falar aqui sobre a Fink. Obrigada, eu que agradeço você estar aqui. Tenho certeza que a gente vai entender muito. O objetivo é um pouco até a gente entender como que é essa questão do task mining, como que vocês utilizam esse serviço, como que ajuda vocês no dia a dia. Você estava me contando que você procurou o serviço no momento em que você precisava fazer ali uma fusão de equipes, né? Isso daí. Eu acabei ganhando um presente, eu tinha uma demanda tão forte, né, antes de conhecer a Fink, eu tinha uma demanda tão forte por algo que a Fink fazia, que a empresa me deu de presente um ok imediato. E aí, isso já tem muito tempo, como eu falei para você, 2018, e de lá para cá a gente fez muito uso da ferramenta por todos os motivos que ela dispõe pra gente, né, mas o meu presente foi a empresa ter aceitado, falar assim: Põe pra dentro, vamos lá que a gente precisa disso daí". E no momento quando você contratou a Fink, né, ou você estava buscando um serviço, como que a Fink fazia, qual que era a sua dor e o que que você precisava ali resolver? Poxa, era uma situação um pouco diferente da maioria das empresas que buscam hoje a Fink. O que aconteceu é que à época, a empresa ainda chamava-se Kroton, né, a Cogna, hoje a atual Cogna, uma empresa que adquiria muitas outras empresas, sempre fez parte do negócio dela, a aquisição, né, o crescimento por aquisição estratégica. E a gente tinha acabado de adquirir uma companhia que tinha um outro CSC, fazendo parte da administração dela, e esse CSC precisa ser fundido com o nosso CSC, Uhum, CSC da Croton. E nesse meio tempo, obviamente, é uma situação muito complexa, é difícil lidar com isso, né? Essa integração de áreas, eu acho que é o melhor, é uma integração de áreas. Você acaba perdendo alguns pratinhos, os pratinhos vão caindo porque as pessoas começam a ficar receosas do que vai acontecer. E eu não tinha como prever o que ia acontecer com essas pessoas. E quando eu fiquei conhecendo de forma rápida que quando eu conheci o que que a Fink podia fazer, de uhum, conseguir ter os dados do que as pessoas estão fazendo e como estão fazendo, uhum, isso foi o que salvou a integração, porque eu consegui, iniciar um monitoramento e perceber quais áreas e quais pessoas estavam realmente deixando de fazer a tarefa, a demanda do uhum, dia a uhum. dia. Então, antes dos desastres, eu ficava sabendo o comportamento e ia atuando com o meu time. E isso salvou uma integração, porque eu tinha tempo para reagir. A gente coletava dados, via o que estava acontecendo nas áreas das Uhum. pessoas, tomava algumas ações, algumas atitudes, às vezes antecipando uma integração entre áreas, às vezes mudando o formato que estava sendo feito. E essa foi a primeira etapa, então ela me ajudou com isso. E são 8 anos usando o software na 8 sua anos, área. 8 anos, desde 2018. E mudou a forma como vocês utilizam esses dados? Porque foi para um momento específico de integração. Hoje imagino que você utilize essa informação para outras questões. A gente eu acho que sim, tem uma evolução natural e até a gente dá acho que tem um amadurecimento aí, porque no início, imagina, depois dessa implantação, dessa integração de áreas, bom, a gente tinha muitos dados coletados. Uhum, Então, tá bom, integração feita, CSC unificado, o que que a gente pode fazer agora? Então a gente já estava com um pouco mais, talvez acho que 4 meses de dados coletados, a gente: "Paulão, né, o que que a gente pode fazer com esses dados? Vamos atuar para quê? Para performance". uhum, Só que a gente tomou uma ação um pouco distinta do que grande parte das empresas faz, que é o seguinte, eu falei: "Poxa, acho que a gente poderia fazer isso dentro de casa, coletar os dados e analisar dentro de casa, uhum. com pessoas de uma equipe interna". Quais foram os nossos próximos diversos passos ao longo do tempo? A gente tinha cerca de 40 células diferentes no CSC, ou seja, a validação fiscal, o contas a pagar, Uhum, gestão de caixa, tributário, 40 células distintas. Falei assim: "Vamos passar uma a uma,
analisando os dados para saber o que que a gente poderia fazer de melhoria. Então, talvez a segunda onda, né, a primeira onda foi fazer essa integração, a segunda onda foi percorrer todo o CSC, fazendo um bench, e isso que é uma descoberta que eu falo muito com as pessoas que vão lá conversar com a gente sobre a experiência. A gente busca os CSCs naturalmente, e são diversos, inclusive diversos players aí, eles buscam muito benchmark externo. A gente Uhum. olha para as outras empresas, a gente se abre, né, a gente mostra como a gente faz, o que deu certo, o que deu errado. E aí, nessa estrutura que a gente montou de analisar os dados da Think, de célula em célula, para comparar o comportamento interno das pessoas, a gente acabou percebendo que o melhor bench que a gente tinha era o interno, era o das pessoas com as pessoas. Você pega um time de 10, 15, de 20 pessoas, que nem o que a gente analisou, que tinha 40 pessoas, a melhor bench que a gente tinha era saber o que que essas pessoas, como elas se comportavam entre elas. Uhum. Quem que tinha um pouco mais de performance, que tinha um pouco mais de comunicação, quem que era a pessoa mais acessada por ser a melhor Uhum. técnico. Então, resumindo a tua pergunta, eu passei quase 3 anos percorrendo todas essas células, fazendo melhoria, fazendo bench e vendo qual que era a melhor situação, até tombar todas as células e entrar numa estabilidade. Com a ideia de melhorar processos, melhorar a Melhorar o equipe e melhorar os processo, melhorar a processos. performance, encontrar onde tem gargalo, e até o comportamento das pessoas, né, o tipo de pessoa e o tipo de comportamento que a gente tinha contratado, saber onde tinha Uhum. muita, obviamente, muito processo manual, muita repetição, e isso ainda aconteceu com uma entrada de pandemia. Uhum. Então, antes que você me pergunte qual que é a outra fase, A fase a outra fase foi, entrou em pandemia, a primeira coisa que aconteceu, meu presidente falou assim: "Como está a performance SC?". A gente tinha tudo mapeado, né, a ferramenta a gente já tinha distribuído isso num BI que mostrava o que que a gente uhum. executava e como executava. Então eu levantei a mão e falei assim: "Olha, está aqui, está bem, está performático, está tudo sob controle, os processos, as pessoas". Então uma terceira fase foi a gente ter essa capacidade de mostrar para a companhia que a gente estava sob controle. Que a gente não tinha perdido a mão em nada. Você sempre foi uma pessoa de dados? Sempre, talvez não, mas, na minha carreira, eu comecei a minha carreira dentro do escritório contábil, um escritório pessoal, familiar, de avós, né, e pai. Só que lá dentro, quando eu entrei, era um negócio tão caótico, um escritório contábil até hoje é caótico, obviamente, de tanta coisa que tem que se fazer, era tão caótico que a primeira coisa eu falei assim: "Eu preciso fazer alguma coisa aqui, eu preciso colocar alguma coisa que ajude essas pessoas". Então eu fui fazer uma formação em tecnologia. Aham. E quando eu fiz essa formação em tecnologia, eu percebi que dados é muito importante. Uhum. E muda o jogo, muda a vida. Então, por eu ter percorrido, conhecer um pouco mais de tecnologia, ir atrás de aplicações, softwares, sistemas, implantar isso lá, me fez ser uma pessoa de dados, naturalmente. Então você, quando você precisou fazer ali a integração das equipes e estava buscando algo que era o que a Think fazia, você já tinha essa noção, né? Eu preciso de informação sobre o que está acontecendo aqui para eu tomar as decisões. Aí foi 100% dados. Uhum. Aí era 100% dados, porque o que eu tinha quando eu ainda tinha a necessidade de ter, por exemplo, a Think, era exatamente o contrário, era zero Uhum. dados, era nenhum dado, tomando decisão depois de algumas coisas ruins acontecerem. E eu precisava exatamente de informação e de dados para poder tomar decisões mais rápidas, mais assertivas, para que não tivesse os desastres que acontecem em algumas migrações. Então ali sim, era 100% necessidade de dados, de informação mesmo, não tinha outro jeito. E você falou, né, entrou a pandemia, e aí quando precisava ali falar sobre como estava a performance do time, você já tinha ali a informação, porque tudo estava mapeado. Com isso, vocês conseguiram expandir a utilização do software para outras áreas dentro da companhia? A gente Nós conseguimos, mas não da forma com que eu faço ainda no CSC, Uhum. que é uma forma contínua, né, ela é estruturada, eu dependo, eu preciso da informação. Eu continuar com os dados e com as informações que eu tenho da Think, para mim é saudável. Hum. As outras áreas, a gente fez alguns experimentos, as áreas queriam fazer testes, queriam ter alguns resultados mais rápidos, ou seja, Uhum. focar em algum problema,
focar num período. Então a gente expandiu, nem todas as áreas continuaram, mas porque talvez estratégia, obviamente, só que a gente no CSC não, a gente nunca parou. O que acontece com a gente é que, como um CSC estruturado, antigo, já robusto, a própria companhia continua levando novas áreas para a Uhum, gente. uhum, E aí a expansão natural é que toda área que chega para a gente, toda área nova, uma das primeiras ações que a gente tem realmente é colocar na ferramenta natural, porque uhum, todos têm, porque a gente precisa entender, precisa aprender com ela, qual que é a rotina, quais são as dificuldades, né? Saber todas as características para a gente poder melhorar, porque o que a empresa quer uhum, quando coloca uma nova área no CSC é que ela obtenha mais performance, uhum. né? Colete os dados e obtenha mais performance. Então, toda a área nova a gente coloca para a gente ter esses dados aí. Quando a gente fala em task mining, a gente já pensa, obviamente, é um monitoramento, mas aí você já pensa no, vai entender, quantas horas eu estou trabalhando, vai gerar demissão, como a gente já viu casos, né, até recentes, de demissões por conta, né, de ver como as pessoas estão se comportando no trabalho através desse monitoramento, mas a verdade é que a ferramenta te dá muita informação para melhorar o seu time, né, não é só vou demitir, não vou demitir, né. Olha, sabe que esse é o caso, o primeiro caso que a gente teve quando a gente fez aquela análise que eu te contei da primeira célula, né, para a gente até aprender a usar os dados. Tinha um receio, obviamente, do time, é um receio nosso, inclusive, disso que você falou, mas a primeira célula analisada, o que a gente descobriu é que a gente poderia ajudar mais as pessoas do que tomar essa ação de, por exemplo, as pessoas ruins ou as pessoas que estão com comportamento sendo desligadas. Eu vou dar o exemplo aqui porque ela é simples ele é fácil. Era uma célula de validação fiscal, ou seja, é um processo super repetitivo, Aham. é um processo que ele é técnico, ele tem que ter conhecimento. E a gente percebeu na análise dos dados que existia uma pessoa que tinha uma super performance. É muito interessante esse caso. Ela tinha uma super performance, ela ficava metade do tempo útil dela fazendo o trabalho dela de validação de nota Uhum. fiscal, e a outra metade ela ficava em comunicação com as outras pessoas do time. E as outras pessoas do time sempre acionando muito ela e com baixíssima performance. Num resumo, o que a gente percebeu? Que as outras pessoas tinham pouca experiência. Lógico, a gente contrata, a gente lê um currículo, mas a experiência a gente vai ver depois na prática. As pessoas tinham pouquíssima experiência, ficavam toda hora coletando e fazendo perguntas para essa pessoa mais experiente, Uhum. que não conseguia produzir muito porque dava atenção para todos eles. Esse é um caso típico do que a gente percebeu imediatamente. Essas pessoas precisam de treinamento. Então, foi super interessante, porque até quebrou um pouquinho a barreira das pessoas terem medo de: "Poxa, então agora eu vou ser desligada porque você está me monitorando". Não, a gente levou isso, a gente fez um treinamento, levou o conhecimento de todos da Uhum. equipe, a equipe teve uma performance mais do que duplicada, a gente tirou a pressão da única pessoa que tinha a experiência e equilibramos o jogo. Isso foi o primeiro exemplo e foi interessante que ele perpetuou, porque as pessoas perceberam que a visão era: vamos ver o que a gente pode fazer de Uhum. melhor para todos, né, Uhum. para o processo, para as pessoas, e deu certo. Bacana essa muito realmente muito interessante essa história, né. Muito, porque você Porque imagina, né? que é isso, né, você fica com receio de estar sendo monitorado, vai perceber que eu não sei tanto, ou vai perceber, sei lá, né, um monte de coisa ali que às vezes você tenta performar no trabalho, né, e que de repente vai ficar comprovado ali, mas que conseguiu se dar atenção para o profissional para melhorar aquilo e Exatamente. realmente, porque a riqueza dos dados é justamente essa, né, Marcelo, porque é você entender como você pode caminhar. E eu penso, que no momento em que a gente está, inclusive com inteligência artificial, que a gente tem que pensar em transformar, que a gente tem que pensar em até automatizar processos e tudo mais, ter esse tipo de informação é muito rico para você conseguir tomar uma decisão mais assertiva, né, talvez. Mas É, eu digo que é o contrário, se você não tem dado, você raramente vai acertar. uhum, Raramente vai acertar. Você vai na sua intuição, obviamente, experiência é um negócio que vale muito, intuição também vale, mas hoje em dia a gente não tem muito tempo e espaço para uhum, intuição, né? uhum, Eu digo, ó, tem
Bom, ligando a isso que você está falando, é um outro exemplo muito interessante e, de certa forma, curioso, eu acho, só que acho que outras empresas passam por isso também. Uma das informações, né, porque aí já transformou o dado em informação, que a Fink trouxe para a gente num processo era, eu tinha um time que tinha muita reclamação de sistema, muita Uhum, reclamação em performance do sistema, que demorava muito para processar, que demorava muito em tal tela, era muito, a gente tinha que colocar num dia para no outro dia estar pronto, e a gente lembrou, falou: "Poxa, espera aí, acho que a gente tem alguma coisa que a Fink pode ajudar isso". Isso foi logo depois dessas células serem implantadas. E aí a gente levava essa reclamação para a tecnologia falava: "Não, tá tudo bem, é assim mesmo". Bom, então já que é assim mesmo, vamos levar os dados. A gente coletou os dados realmente de tela, tempo de tela, espera sistêmica, processo tela, e levamos para a tecnologia. Eles comprovaram que tinham dificuldades, levaram para o fabricante, para o dono uhum, da plataforma, que a gente não precisa abrir aqui, mas para o dono da plataforma, que pediu os dados para a gente, de quais telas e uhum. quais etapas a gente executava na ordem e o tanto que demorava, e descobrindo realmente uma falha, no setup, lógico, da aplicação, do servidor de aplicação e de banco de dados lá na empresa. Descobriram uma falha de implantação, corrigiram, incrível que pareça, parece piada, mas o que a gente deixava de um dia para outro executando, começou a executar em 1 hora e 15. E a gente fala: "Não, contra dados, contra os fatos, Aham. não tem argumento". E esse é um exemplo de que era totalmente vendido, a gente Uhum. era totalmente vendido: "Poxa, é assim mesmo, o sistema demora, é muito carregado", que a gente levou as informações, que realmente levamos em frente com tudo que a gente tinha e solucionou. E olha que interessante, né, vocês estavam usando os dados de um sistema feito para monitorar como as pessoas estão realizando as tarefas para melhorar o sistema de voc que vocês estavam usando. Então, e o interessante é que a gente já havia chamado antes, né, a fabricante aí da plataforma, o dono do software, eles tinham dado já a informação que Uhum. não, é isso aqui mesmo, não descobriram, e só com as nossas informações, com os nossos dados que a gente levou detalhados, que eles descobriram o que que Onde poderia ser estava a feito. questão. É. E até hoje a performance é boa, tá, porque agora eles não conseguem mais enganar a gente. Eles dão uma Não tem eles alternativa. dificilmente eles respondem antes de pensar bastante, porque ele fala: "Cara, ó, eu tenho alguma coisa que eu posso te mostrar aqui, hein". Então a gente essa foi interessante, porque realmente ia ser uma discussão entre: "Poxa, cara, tá ruim sim", né, e uma Uhum. outra área que é a área de tecnologia fala: "Não, tá boa sim". Ia ser uma discussão eterna sem o dado, sem a informação. Ninguém é só percepção, né. É, Eu tenho essa percepção, você não só tem essa a percepção, mesma percepção, sua percepção é outra, só e não vai percepção. chegar a conclusão alguma, né. Ia ficar só uma discussão eterna, e eu talvez estaria até hoje com dificuldades. E você falou, né, que em um momento vocês, usaram a ferramenta para entendendo as áreas e melhorar a performance, melhorar os processos. Vocês imaginam que as informações do software da Fink serão úteis também para um momento em que vocês vão falar: "Vamos automatizar, vamos colocar IA, vamos fazer esse processo"? Olha, que vai ser sim, só que já foi também. A gente, acho que como um CSC antigo e um pouco maduro, nós usamos durante muito tempo as informações que a gente tinha, principalmente de performance de processo e etapas das áreas, para a gente fazer os antigos robôs. Uhum, Antigos, eu digo antigos porque a gente faz há muito tempo, mas eles estão tão atuais uhum, como as IAs, tá? A gente não deixou de usar e nem pensa em deixar de usar, porque eles são práticos e uhum, mais rápidos ainda de serem feitos hoje. Então, de todas essas células que eu te falei, que eu passei mapeando, todas elas tiveram melhoria de performance por a gente monitorar os dados, uhum, tá? Para a gente fazer a análise de tudo que acontece no processamento interno e com isso a gente conseguir robotizar. O que a gente percebeu é que a grande dificuldade inicial eram as próprias pessoas entenderem o que podia surgir uhum, desses dados e nos ajudarem. E aí eu digo às pessoas assim, os próprios líderes das uhum, áreas, as pessoas. E eu conto uma historinha porque você imagina uma área como qualquer outra, mas vamos pegar uma área como contas a pagar, uma área como folha de pagamento, áreas super críticas e que áreas que sempre têm ciclos de 30 dias. uhum, A folha de pagamento não tem um ciclo de 6 meses. A folha de pagamento ela tem que fazer tudo o que ela tem que fazer durante 30 dias.
porque no outro dia todo mundo quer receber o salário, Aham. assim como nós. Então elas são ciclos, são áreas que têm ciclos fechados, elas precisam executar as demandas naquele período, período novo, Uhum. período novo. Essas áreas, elas tinham uma dificuldade de aceitar as mudanças, porque primeiro que eram pessoas, eram gestores que foram contratados para executar aquela tarefa Uhum. no prazo. Faça isso, não a qualquer custo, mas faça isso neste prazo e não perca o prazo jamais. Aí você começa a coletar uma quantidade de dados absurda, começa a transformar essas informações e mostra para o cara, olha, muitas coisas que vocês fazem hoje a gente pode melhorar. Estão aqui as informações do que você pode melhorar. Por que eu falo que foi a primeira barreira a ser vencida para a gente poder melhorar usando dados? Porque eles não acreditavam e tinham receio. Porque na cabeça deles era assim, cara, eu sei fazer, do jeito que eu faço está funcionando e eu cumpro um prazo. Então a transformação de levar a Uhum. quantidade de dados para mostrar para eles, falar assim, poxa, vamos tentar, vamos dar um passo, veja que legal, vamos começar pequeno, vamos fazer Uhum. uma melhoria na Uhum. sua área, porque está claro que precisa. Essa foi a maior barreira. Mas por outro lado também, a mesma história. A gente só conseguiu isso porque a gente mostrava os dados. Uhum. Né? O mapeamento estruturado das etapas de o que demorava, o quanto se fazia e quem fazia, é que comprovava e deixava com que eles tivessem pelo menos um pouco mais de vontade de brigar por aquilo. Vamos lá, vamos fazer junto que vai dar Uhum. certo. Isso, se fosse só no discurso, acho que estaria até hoje tentando convencê-los. Uhum. E quando a gente mostrava as análises e os resultados, isso mudou. Número não tem como discutir, né? Não tem como discutir. Você pode se assustar, e assusta, né? Quando você confia demais na sua percepção e quando você vê número, vê Você dados. passou por isso? Eu passei por isso na primeira. Na Uhum. primeira, na primeira vez que a gente fez, eu passei. Falou: Mas "Meu Deus, não era o que eu pensava", é que ou "Ai, eu pensava que era diferente", ou "Achei que era menos", enfim. eu não fiz nenhum julgamento prévio, eu esperei chegar, eu só não sabia Uhum. que ia ser como foi. Tá. Assim, eu confesso que eu nunca imaginei: "Poxa, eu vou analisar ali aquele processo, vou fazer um task mining naquele processo, e eu vou encontrar que 50% pode ser melhorado". Eu nunca pensei no número 50, Uhum. nem no 10, nem no 20, mas eu falei: "Poxa, vai vir uma novidade". Só que a novidade veio de várias formas, como eu te falei, não foi só do número Uhum. de performance, foi do que precisava ser ajustado, o porquê, o comportamento das pessoas, quem se relacionava com quem, Uhum. por qual motivo, qual a dificuldade. Então a minha surpresa foi de várias informações, Uhum. e não só: "Ah, isso pode ser melhorado 15%". Antigamente eu falava que para todo mundo que a gente ia colocar na cela, eu falava assim: "Cara, isso é um raio-x da sua área". Eu mudei para isso é uma ressonância magnética da sua área, porque a ressonância você vê coisas que Mais você não quer ver, né. detalhado. Ou não. Ressonância é você quando você vai fazer ressonância de coluna, Uhum. então você vê coisas que você não queria ver, né. Eu falava: "Ah, melhor não ter visto". Mas é isso aí. E você, é preciso saber olhar essa informação. É, é preciso, e se a gente pode dar uma dica para alguém depende do seu tamanho, da sua estrutura, daquilo que você sonha, você precisa ter ou uma pessoa, Uhum. ou um time, ou uma Uhum. área para isso. Acho que boa parte do sucesso da gente ter conseguido chegar onde a gente está hoje, ter percorrido, a companhia ter acreditado, falar: "Poxa, que bacana o resultado que isso traz", foi que num certo momento eu realmente sentei com o time, com a molecada, que nem eu chamo eles lá, porque são todos novos, bem mais novos do que eu chamo eles carinhosamente assim, e falei: "Cara, sentem aqui, agora esses dados são de vocês". Uhum. E foi bem assim mesmo, foi dessa forma, até brincando, falei assim: "Tá aqui, vocês têm 1 tera de dados, me tragam alguma coisa boa, me tragam uma informação boa daqui Uhum. 3 meses", que foi essa primeira análise que a gente já deu vários Aham. exemplos, que eu falei assim: "Então, me tragam, se divirtam, vocês conhecem o CSC, vocês sabem o que que é performance, o que é SLA, o que que é retorno, o que que é rotina, o que que é, vocês sabem tudo, então me tragam". Então só que eu aportei pessoas ali e Aham. falei: "Mão na massa". E essas pessoas obviamente se debruçaram, se esforçaram e transformaram uma quantidade absurda de dados em informação Uhum. simples e legível.
que aí quando começou a trabalhar. E aí após isso, obviamente, de sucesso, a empresa olhou e falou: "Poxa, que bacana, dá resultado, vai para frente", e aí esse time a gente foi formando, um time que tem capacidade de Uhum, analisar, que tem facilidade de olhar, que lê os dados com muito mais facilidade para transformar em uhum, informação estratégica, e até hoje é assim. É que o interessante é que depois dessa transformação, dessa pequena transformação que um time especialista em dados fez, ao longo do tempo os gestores têm esse olhar, uhum, sabe, assim, a gente percebe que depois de um bom tempo, batendo o olho ali no BI, olhando a plataforma, o painel, para eles também se torna natural, uhum, olhar alguma coisa que antes era super complexa, ou seja, ou então tem mais informação do que eu preciso, bater o olho e falar: "Poxa, entendi, tá indo pelo caminho, não tá, isso aqui acho que precisa de um ajuste". Depois de um tempo isso começa a ser natural, até pelo uhum, exercício, né, uhum. até pelo dia a dia. De estar utilizando no cotidiano, né, De buscando. utilizar, ver que é legal, dá resultado Uhum. e falar assim: "Volto a utilizar, porque aquilo lá me deu um resultado positivo". E é óbvio que você vai procurar a solução quando você tem uma dor para resolver, né, mas você diria que usar esse tipo de software deveria ser algo fundamental para qualquer companhia? Olha, eu tive a sorte de ter uma dor, encontrar a plataforma e solucionar a dor, mas não precisa ter dor. Ou eu vou melhorar minha frase, você tem um monte de dor que você não sabe, Uhum, muitas dores. Então se você hoje é o exemplo que a gente dá, poxa, a gente recebe uma área nova lá no CC, poxa, vou fazer uma integração numa área nova, X. A área está em outra gestão, não uhum, usa a plataforma. Ela não tem dor? Ela entra no CC, a gente coloca a plataforma, analisa um pouco os dados. A gente encontra um monte de uhum, melhorias a serem feitas. Então eu acho que é o contrário, você não precisa ter dor, você tem e não sabe. A hora que você coloca e faz um trabalho bem feito ali, você encontra diversas oportunidades. Então, é ao contrário, você precisa ter a plataforma para você encontrar as dores. E você, eu sei que são, de repente até áreas diferentes e tal, mas vocês têm um comparativo dentro da Cogna no sentido de, hã, as equipes que usam o software, as que não usam, para comparar performance, algo do tipo? Faria sentido até? É, faz é quase que padrão no mundo CSC essa comparação de performance e benchmark entre as áreas, entre as pessoas, entre as empresas, entre os colegas de trabalho. A gente está sempre, sabe, se perguntando como você faz, etc. Existem algumas pesquisas de mercado, inclusive, que dão performance. Agora, o grande fato é que, assim, em média, você consegue ter uma melhoria de performance nas áreas que você traz para o CC, usa a metodologia de melhoria contínua, usa os dados, pelo menos de 15 a 25%. Claro, existem áreas, que você não atinge isso, por isso que é em média. Existem áreas que a gente atinge 40, 50% de melhoria de performance, pelo simples fato de você analisar os dados. E fala: "Poxa, é aqui que você precisa atuar, é aqui que você precisa atuar". Comparação entre áreas de dentro e fora é injusta, porque não tem a metodologia, né. A área Uhum, que não tem metodologia, você então se fossem 2 áreas com metodologia usando a ferramenta, você compararia. Mas eu dou esse número para você, que ele é de mercado e ele, lógico, que tem muita variação entre empresas, mas de 15 a 25% é o quanto a gente consegue melhorar quando você coloca a metodologia, olha os dados, aplica com uhum. calma, tem atuação sobre as pessoas, sobre os processos, tranquilamente. E numa empresa, como a Cogna, que, hã, a Cogna tem hã, um uma coisa de inovação na essência, né, até pelo fato de comprar e estar ali com startups também, é uma empresa de educação que busca essa questão da inovação, né, de inovar nesse setor. Um software como o da Think ajuda nisso também, né, nessa transformação, na questão, melhorando performance, buscando mais inovação. Ter informação ajuda nesse processo também. Eu acho que ajuda qualquer empresa, tá? Bom, eu estou falando pela Cogna, obviamente. A Cogna é uma empresa muito antenada, tá? Assim, muito preocupada, muito bem administrada, assim, a gente tem líderes lá que estão sempre muito atentos a tudo, né, que acontece
seja de tecnologia, seja de qualquer outra frente, mas é uma empresa que realmente olha com muito cuidado qualquer qualquer coisa que possa ajudá-la, Uhum. para ser bem simples aqui. E obviamente até pra pelo que nosso presidente fala no mercado aí, é uma empresa que tem sim muita aplicação em IA, tem muito olhar para isso, ela está atenta a isso, está usando isso, e aí isso é até um problema para o Marcelo Pardi, porque parece que eu estou sempre devendo para a Cogna sempre está na minha frente. Mas por outro lado, como a gente já trabalhou muito, a gente já fez muita automação no CSC, nós temos um super posicionamento. Aham. Na própria empresa, a empresa acredita muito no nosso trabalho, a gente automatiza processos há muito tempo, Uhum. então geramos uma confiança entre os líderes. Só que isso que eu falei é real, assim, a atenção para a empresa é tão grande hoje na transformação que os agentes, que as IAs podem trazer, que eu realmente, como diretor do CSC, eu estou sempre olhando assim com o olho aberto, arregalado, escutando tudo que vai acontecer, falando assim, cara, se ela der um passo, eu tenho que dar um passo junto. Uhum. Obviamente, são muitas áreas, a empresa é muito Uhum. grande e tem que ter uma escolha onde fazer a maior aplicação, onde traz mais Uhum. retorno no geral para a Uhum. companhia. Mas vocês imaginam, se a companhia dá um passinho para uma super evolução de AI, eu tenho que estar junto. Sim. Nem se for para ficar segurando na perna, né? Ficar indo junto ali assim para saber onde está indo. Mas é natural da empresa ser super bem administrada nisso, sabe. Inclusive porque a gente fala educação, a educação muda Uhum. demais. Uhum. Você imagina a capacidade que tem IA para mudar a educação, Uhum. né, e a forma com que a gente leva conteúdo para as A pessoas. a a Cogna tem, essa preocupação de Muito, como a IA vai, muito, 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 muito. ajudar a melhorar a educação, né. Como que a IA pode ajudar a melhorar, como que a IA vai fazer a educação ser, Uhum. né. E a gente tem que tomar cuidado, assim, porque são várias maneiras de se ver isso, mas Uhum. no geral, assim, como que nós, como empresa de educação, vamos usar da melhor forma possível a IA para a gente conseguir educar melhor. Uhum. Pode ser estar no relacionamento ali com o aluno, mas pode ser, no bastidor também, né, ajudar um professor, ajudar no, sei lá, nas metodologias, tem muitas aplicações possíveis, né. Exatamente, são todas as aplicações possíveis. Aí você falou uma das que a gente mais e a gente acabou de sair de um summit da companhia, a gente teve a presença de uma palestra de um educador lá, que ele falou que a maior capacidade que ele, por exemplo, vê atualmente é da gente conseguir deixar a educação ou o conteúdo o melhor possível para aquela pessoa Uhum. aprender. Somos Uhum. pessoas distintas, né, temos gostos distintos, comportamentos distintos, e como eu deixo aquele conteúdo, aquele formato, exatamente para que a pessoa absorva o máximo possível, ou Uhum. seja, educar mais e melhor. Isso, por exemplo, com o IA vai ser possível, né. Eu não estou manipulando dados, eu não estou pedindo para criar, eu estou pedindo para que ela nos ajude a personalizar ao máximo a educação. O que vai fazer sentido para o Marcelo, o que vai fazer Como que eu sentido para a faço para que Juliana. poxa, você tem facilidade em português e eu em matemática, eu conheço um pouco mais de cálculo, e você como que eu faço chegar aquilo que você precisa para você ser melhor amanhã? Isso pra gente hoje é talvez o maior vislumbre que a gente tenha como companhia. Maravilhoso. E que tende a ser isso, né. Tende a ser, eu imagino isso também. Assim No como esse no conteúdo aqui vai atingir alguém. Uhum. Então a gente quer atingir as pessoas corretas, o conteúdo correto, a forma correta, o jeito, exatamente o que ela precisa, sem ser a mais, sem ser a menos. É, hoje a personalização ela é muito possível, né, e a gente vê em muitas áreas isso, né, que é isso, esse conteúdo vai chegar para alguém, que Hã. chegue para a pessoa certa, é o que a gente, se eu olhar as sugestões, do meu Netflix, vai ser uma, do meu marido é outra, o seu é outro, né, então aquilo está personalizado. Isso para a educação tem um potencial gigantesco, né, Tem. com uma possibilidade de transformação muito grande, né, em como porque hoje é muito massificado, né, e faz até com que os alunos, especialmente jovens, né, crianças, percam o interesse, né. Vai ser uma forma de repente manter isso, né. É lógico, nós somos um mercado regulado, né, boa Uhum, parte do que a gente faz existe o MEC, né, óbvio, a gente segue normas, etcétera, mas o que a gente busca hoje é saber como a gente melhorar a educação mesmo, uhum, né. Basta um país, uma geração educada para mudar o país, uhum, né, para mudar toda uma uhum. nação.
E a gente tem essa esperança mesmo, né, se a gente educar uma geração inteira, nosso país pode ser muito melhor do que ele é hoje, né. A gente sonha com isso e quem trabalha na Cogna tem muito orgulho disso. A gente trabalha numa empresa aí, num ramo que pode mudar o país e o mundo, Verdade, por meio da perfeito, educação. perfeito. Marcelo, você contratou a Fink em 2018, muito antes deles começarem ali a fazer a transformação para o AI First e ser a empresa que é hoje, né, com inteligência artificial ali, né, muito forte na sua estrutura, na sua operação. Obviamente você é cliente, com certeza não acompanhou todos os bastidores do que eles passaram, mas você consegue perceber mudanças na empresa do ponto de vista do cliente? Olha, por sorte, primeiro que assim, eu acompanhei isso pelo tempo que a gente tem de parceria, né, a gente tem de uso da ferramenta. Por outro lado, por gostar muito do que a empresa faz, essa ideia de coletar dados, a ideia original da Fim para mim sempre foi muito, eu tive muita curiosidade de aprender e de Uhum, lidar com eles. E por outro lado também no final das contas, estar sempre próximo ao time aqui, ao Paulo, ao André e ao pessoal aqui próximo da ferramenta, né, não presencial, mas sempre tá acompanhando, falando: "Poxa, Paulo, vamos para a direita, vamos para a esquerda, que tal? Eu como cliente, me escuta aqui, olha essa dor". E aí as novidades e a alteração e as alterações que o Paulo e o time vêm fazendo, para a gente e para o Marcelo, sempre foram interessantes, porque muito escutando o que a gente queria e mudando um pouquinho até o jogo e o rumo da empresa. Não da uhum. empresa, mas da plataforma, do Sim. que ela entrega. O Paulo sempre foi um cara muito preocupado em me escutar e escutar eu, obviamente, os outros clientes, sempre genuíno, sempre falando: "Cara, me fala aí, disso aqui, daquilo ali, essa tela, esse lado, esse BI, esse dashboard, o que está faltando? O que tem a mais? E se eu tirar? Teste isso aqui". Então o cara ele sempre tentou, sempre tenta, sempre faz uma promoção daquilo que pode ser melhor. E aí nos últimos tempos, nos últimos meses aí, anos, essa ideia dele de colocar a IA como ponta, como início, para a gente, como cliente e como fã da plataforma, é muito legal, porque inclusive os meus próprios colaboradores, o meu time, às vezes vem beber aqui uma novidade deles, vem aqui para falar: Uhum, "Poxa, você fez isso? Você pensou nisso? uhum. Como você fez isso?". Então, eu estou trazendo isso porque é interessante, assim, eles estão preocupados com a plataforma, estão melhorando a ferramenta, só que às vezes uma ideia, né, isso é um exemplo real, eles tiveram uma ideia aí que o Paulo implantou, eles implantaram aqui, que eu achei tão interessante que meu time veio aprender como implantar para implantar lá, na nossa casa, na Uhum, nossa plataforma, no nosso processo, tá, não era nem para usar na Think. Então eu digo que a transformação que ele faz, eu acho que a melhor de todas é que ele sempre teve muito ouvido, uhum, escutou demais, escuta demais, se preocupa, marca, faz, vai uhum, lá, vamos mostrar que eu preciso saber o que está acontecendo de ruim, o que está acontecendo de bom, quais são os seus problemas. Leva o time lá para o nosso CC, né, que a gente está lá em Valinhos, fica o dia inteiro lá, cara, me fala o que está acontecendo, me mostra aí qual que é a dificuldade. Então isso para mim é o principal. Tudo que a gente quer acho que de um fornecedor, é que ele faça aquilo que a gente precisa. uhum. É lógico que cliente é chato, né? Contrata Vai um, quer demandar. 2, né, quer sempre mais, obviamente. Mas eu acho que essa liberdade que ele dá pra gente, tá ajudando ele a transformar a empresa cada dia, cada vez mais, chegar onde ele quer chegar, de ser uma Uhum, empresa que atenda e principalmente agora com IA, com a capacidade que eles têm de criar com uhum, IA, que seja igual a gente falou do estudo, né, que seja cada vez mais o que uhum. o cliente quer. Ele pode personalizar para você muito mais do que poderia até então, né? Isso é, né, inclusive nas conversas que a gente tem, isso é uma das capacidades que ele quer realmente. Poxa, hoje, no teu momento, né, Parde, no teu momento seu CC, ou então dos outros colegas, qualquer momento, o que informação que você quer? Personalizar exatamente aquilo que as pessoas querem. E é o que ele está caminhando para isso, né? De tentar deixar com que o cliente decida o que quer, Uhum. por IA, de forma mais rápida, o que ele quer ver lá. E a gente já falou aqui um pouco de AI, um pouco das automações que vocês, já fazem, já faziam há algum tempo. Eh
Você imagina hoje uma empresa grande, talvez como a Cogna, eh, que precisa se adaptar a esse novo momento dos negócios, né, que vai se transformar muito por conta da inteligência artificial, desde a gestão da equipe até talvez, possivelmente, modelos de negócios, né, diferentes por conta da inteligência artificial. Uma empresa vai conseguir surfar nisso daí, navegar por esse mundo, se ela não tiver informação rica como vocês têm, por exemplo? A resposta é fácil, né, não tem como, né. A gente a gente acho que todo mundo que fica buscando e fica lendo, fica ouvindo, fica conversando com colegas ou com pessoas com que a gente possa ter, como o próprio Paulo, que leva muito isso aí, sempre está à frente. A principal preocupação da AI é ter informação, né. Hoje, quando você vai o exemplo é o mais simples e para mim ele é suficiente. Quando você vai colocar um bot, um chat por IA, Uhum, qual que é a sua preocupação? Para responder dúvidas de recursos humanos, vamos falar uhum, isso. Qual a sua preocupação? A qualidade da informação que você vai colocar para ele poder ler e responder. Então, o primeiro passo vai ser isso. A gente acabou de ter um assessment gigantesco lá na própria Cogna, de uma empresa super de ponto sobre isso, e foi a primeira resposta deles: sem informações, sem dados, vocês não vão em nenhum lugar. Se organizem para isso. Se você for instalar um grande RP do mercado aí, a primeira coisa que ele vai falar para você é que o maior benefício de um grande RP é que os seus dados, suas informações estarão num lugar só. Então não tem como dar o próximo passo sem informação. O difícil, eu acho que o grande desafio é que hoje em dia, as empresas, você pega uma empresa grande de porte, que nem a nossa, são muitos dados, em muitos sistemas, em muitos locais. Talvez eu, como um usuário comum, a minha grande esperança é que um dia a gente consiga que a IA nos ajude a organizar a informação para que a gente use a IA melhor, porque isso move montanhas, uhum. né. Hoje, quando você fala para uma empresa igual a Cogna, que você precisa organizar os seus dados num data lake, por exemplo, os projetos são de 1, 2, 3 anos e eles parecem nunca terminar. Uhum. Eles estão sempre: "Agora nós vamos fazer isso, agora é o próximo passo, agora tem essa novidade, isso daqui". Então se você não tem, você vai para frente, E certeza. e se você pudesse dar uma dica, alguém que está querendo contratar um serviço como o da Fink, que dica você daria? O que que é preciso ter num primeiro momento? E que olhar ela deve ter sobre a ferramenta, sobre os dados, para conseguir de fato ter uma performance melhor? Poxa, dicas eu tenho muitas, eu vou tentar classificar na ordem do mais importante. Você precisa ter alguém que conheça aquilo que você quer. Se você está colocando para ter mais performance de dados, de processo, você precisa ter uma pessoa que analise os dados. Você não pode simplesmente achar que você vai olhar uma tela e aquela tela vai te dizer tudo. Que você precisa ter, alguém que se aprofunde, com paciência, com calma, com muita vontade, porque não é para sair correndo, Uhum, né, não é esse é um lema bem antigo, né, não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Então se você colocar pessoas, como eu falei antes no exemplo, pessoas ou até um time dedicado, tanto importa, tudo depende do tamanho, para analisar com calma os dados, as informações, usar ela de forma cruzada, é um exemplo que eu posso dar rápido aqui também que a gente faz. A gente raramente em qualquer análise de processo, de performance, eu uso os dados da Think de forma isolada. uhum, O que que eu faço? Eu coleto os dados, as informações que eu quero, que são importantes, cruzo com dado de volume de atendimento, cruzo com dado de qualidade, cruzo com dado de tempo de SLA, coloco o custo de equipes. Então, geralmente, eu faço um cruzamento com esses dados para ter várias dimensões. Então, acho que a dica mais valiosa é: tenha paciência e mergulhe nas informações, leia os dados, sabe, estude, vejam quais são as versões dos dados, e não a primeira que aparece ou a primeira coisa. Eu acho que tem uhum, que ter um pouquinho mais de amor por aquilo para você conseguir evoluir de forma sólida, uhum. tá. Eu acho que essa, além de várias outras, essa é a principal. Interessante, é como você está monitorando a sua saúde.
Não adianta uma foto só de um momento único, né. Você precisa entender qual a sequência de tudo para realmente, É, tomar as decisões exatamente. mais É, a foto pode ser importante para o minuto, né, para o segundo. Se você quer perenidade, se você quer realmente ser sólido, eu acho que você precisa descer um pouquinho mais no nível, sabe, da informação, uhum, eh ter a mente muito aberta para aquilo que você vai ver, uhum. porque você vai se assustar. Você vai se assustar sim, isso não tem nunca vi um amigo ou um cliente, um parceiro de negócio que não se assustou quando viu, a profundidade dos dados. Tem que ter a mente aberta. Pra colher a informação, conseguir digerir e tomar a melhor decisão, né. Exatamente. Porque Até para não tomar decisão, antecipada com aquilo que você ainda não uhum, viu qual saída você pode ter, né. Lembra, nem tudo dos números, principalmente quando você está olhando time, pessoas, nem tudo dos números é você a pessoa não serve, não, às vezes a pessoa não está no lugar certo. uhum. Às vezes a pessoa precisa de ajuda, sim, Que é o que você falou até de um do exemplo, né, que exemplo, vocês exatamente, treinaram a equipe, né. exatamente. Então é nesse sentido de você ter a paciência de você analisar com calma e ver todas as possibilidades, porque você pode ter resultados melhores do que a primeira ação ou reação que você possa ter. Bacana, essa é uma dica interessante também, né, tenha calma na hora da tomada da decisão baseada nos dados para tomar a melhor decisão possível e não acabar sendo um tiro no pé, ao invés de ser algo que vai estar ajudando, né. E o legal é que essa quando você começa a ter assim, quando você começa assim a as suas tomadas de decisões, elas se tornam muito sólidas, né. Uhum, E o interessante é que a empresa e as áreas percebem, tá. uhum, As áreas que eu digo, as áreas que estão sob sua gestão, as áreas par, a gestão da empresa começa a perceber que o negócio é que nem eu falei muito tempo lá na Cogna, é científico, tá. Aqui a gente não está fazendo nada que a gente acha uhum. não, é ciência, é número, é dado, é resultado, então calma que a gente chega lá. E é isso, vocês já têm os cases, inclusive, do que melhorou, de como foi, né, do que levou àquela melhora, qualquer informação, qual que foi a decisão, né, qual que foi o processo e qual que foi o resultado. Vocês já têm, tudo isso como exemplo, né. Exato. E o que a gente não pode esquecer é que, quando você faz uma análise vamos falar de um processo, de uma área, de uma performance, de uma etapa de um processo, depois de você sugerir qualquer alteração, porque você analisou e viu que precisava mudar, lembre-se que você vai ter os dados pós a mudança, Uhum, para comparar, uhum, tá? A solidez está aí também, né? Não é que você analisou, pediu para mudar, vira as costas e deixa acontecer. Você volta e compara os dados, então uhum. você vai solidificando a tua capacidade de tomar decisão para isso, de performance. Isso Muito que é bom, muito porque é legal. isso, né, não é algo para um momento específico, né. Porque, de repente, se fosse uma outra pessoa com uma outra cabeça, teria contratado lá naquele momento que precisava fazer a integração das equipes e teria falado: "Ah, beleza, já fiz, não preciso mais da informação". Não, vocês usam tudo de forma contínua há muito tempo, né. E o contínuo é importante porque não se Uhum, perde, tá? Os times, eles, obviamente, até eu tenho sorte, eu tenho times antigos de casa, tenho gente que tem muito tempo lá, mas, assim, naturalmente as pessoas saem, voltam, as pessoas têm vontade, desejo, uma pessoa menos experiente. Se você não tem a capacidade de ter pelo menos um monitoramento simples ali em cima daquilo que uhum, você propôs, provavelmente você vai perder o resultado anterior. uhum. Você vai perder. Ô Marcelo, e ter essas informações, eu estava até caminhando para o final, mas me veio isso agora. Você ter as informações ali das performances te ajudam, por exemplo, em uma nova contratação, entender exatamente o que é feito naquele cargo, o que aquela pessoa faz exatamente para você, sei lá, aquela pessoa vai precisar contratar um outro profissional para o lugar dela. Ajuda a ter clareza daquilo, ao invés de ter só uma ideia genérica do que é aquela função? A gente geralmente CSCs que estão estáveis já, né, não estão em processo de implantação, mas já tem uma estabilidade nos processos, eles naturalmente aprendem as características e o perfil dos Uhum. profissionais, assim como todas as áreas, Sim. obviamente, mas talvez por a gente ser uma área, sermos áreas com maior volume de Uhum. transação, né, processos transacionais, que você sabe onde você começa e termina, não todos, obviamente, às vezes a gente tem processos que não são assim, mas
na maioria das vezes, você aprende Uhum, o que você quer do profissional. Mas o mais legal está um pouco depois do que você falou. O que acontece é que você rapidamente você percebe, com os dados da Think, você percebe depois de contratar rapidamente se aquela pessoa está no perfil. uhum, Porque uma contratação é uma entrevista e o que está escrito no currículo. A atitude da pessoa pode ser diferente. Então, antes me ajuda, mas depois me ajuda muito. Porque você tem uma equipe composta por 8 pessoas que executam a mesma tarefa uhum, ou muito parecidas, o que você percebe no comportamento depois, nos dados do comportamento, se a pessoa está na equipe certa, se sabe o que faz, que é o exemplo que a gente deu lá no uhum, começo. Se a pessoa sabe o que faz, se ela está localizada, se as rotinas, se ela está consciente pelo menos da demanda. uhum. Então você, eu acho que ajuda sim, mas ajuda muito mais a você perceber rápido se está tudo bem lá dentro. E orientar para que seja depois tomado A a melhor orientação de qualquer orientação de tipo, tudo. pode ser post de rotina, do que faz, não faz. Eu vou dar um exemplo interessante aqui, olha que quando na pandemia, isso parece simples, mas na pandemia, obviamente, a aplicação instalada, funcionando, coletando, a vida seguiu. A gente Uhum, contratou, demitiu, então a gente contratou algumas pessoas logo 2, 3 meses depois da pandemia, que a gente percebeu que não, que olhando a ferramenta de forma simples ali, é um exemplo ruim, mas é um exemplo real, que as pessoas ficavam muito tempo sem fazer nada. Mas a gente percebeu isso 5 dias após contratar, não é uhum, 3 meses, 6 uhum, meses, 5 dias, muito tempo sem fazer nada. Poxa, obviamente, com cuidado, com toda a gestão, o formato que a gente tem lá, de conversar com as pessoas, a gente percebeu que as pessoas: "Poxa, mas olha, eu fui orientado a fazer isso e estou fazendo isso. Ninguém me orientou a não fazer isso, ou ninguém me orientou a pegar isso aqui e fazer também". Olha que coisa simples. uhum, Numa pandemia, a gente ficou quase 2 anos em uhum, casa, quando que uma gestão sem os dados conseguiria perceber isso. E eu estou falando assim, às vezes você pode falar de uma pessoa, e quando você uhum, contratar 30 pessoas que estão fazendo isso? E a pessoa estava lá com a consciência limpa, porque ela: "Olha, eu estou uhum, fazendo exatamente o que você me pediu", executando um terço do tempo de demanda do trabalho dela. uhum, Então por isso que eu digo, ajuda muito mais a você perceber rápido se a pessoa que você contratou se encaixou na uhum. rotina, na demanda, naquilo que você precisa, do que uma gestão sem dados nenhum, você jamais ia perceber isso. Pode ser até uma forma de você estar mais próximo da sua equipe, né, mesmo à distância, como foi o caso da pandemia. Muito próxima, Uhum, em todos os sentidos, até nas dores. uhum. Muito próximo. Como eu falei, é uma ressonância magnética. Você vai estar muito próximo. Maravilhoso. Adorei, conhecer como vocês utilizam a plataforma. E mais do que isso, né, como vocês usam o dado para ter uma melhor gestão de pessoas. Acho Melhor gestão de que pessoas. no fim das contas passa por isso, né. A gente muitas vezes tem receio, das informações, tem receio desse monitoramento, né, do task mining, mas no fim das contas é uma maneira de melhorar a gestão de pessoas mesmo, né. Entender como Sim, ajudar a equipe a estar melhor integrada, a engajar melhor, né, a tirar o melhor de cada profissional também, né. o melhor de cada profissional, você tem razão, e o melhor do coletivo, né. Uhum, A gente numa uhum, equipe, se nós 2, se a gente faz parte de uma equipe e você faz o dobro do que eu, uhum. você não Tá tá ruim pra mim, você não né. tá feliz, Aham. né, e eu tô tranquilão. É quando eu digo isso, porque assim, é o indivíduo, a gente analisa, mas faz bem para o coletivo, né, Uhum, tudo geral, para as pessoas, faz bem para o clima do uhum. coletivo, né. Vocês sente que isso também melhorou? E faz bem para Aham. não, eu estou dizendo aqui para você, faz bem para o clima do coletivo. O nosso clima, na nossa área, nossa, é muito bom. A gente tem muito trabalho? Muito trabalho. O pessoal trabalha lá muito, mas, isso ajuda Fica mais nessa equilibrado, né. unificação, Uhum. né. De alguma forma você consegue deixar o negócio mais equilibrado. Perfeito. Marcelo, muito obrigada pelo seu tempo. Sei que não é fácil arrumar uma janela aí na sua agenda, então muito obrigada mesmo pelo tempo aqui para contar pra gente a sua experiência. Legal, eu que agradeço, foi bom. Muito obrigado, Maravilhoso, valeu. obrigada. Pessoal que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o core do business da Think, né, que é o Task Mining, e como ele pode ajudar a empresa a performar melhor, inclusive nessa era de inteligência artificial. Se quiser deixar nos comentários, fazer perguntas para a gente, fique à vontade. Até o próximo episódio.